Ora, o que seria então dentro aí da ciência jurídica o resultado de um crime? Bom, resultado é toda consequência de uma conduta que pode gerar uma modificação no mundo exterior, sendo perceptível pelos nossos sentidos, ou que não gere qualquer modificação perceptível, mas que viola a lei penal. Este então é o conceito de resultado. O resultado constitui um dos elementos do fato típico, Então, dentro da dogmática jurídica, o resultado ele está ali, ele é um dos elementos do fato típico, dentro da estrutura do conceito analítico de crime. O fundamento legal desse resultado jurídico podemos ver ali no artigo 13 do Código Penal, que dispõe o seguinte, que em sua primeira parte fala o resultado de que depende a existência do crime, certo? Então a lei penal diz, ora, para que exista um crime, ele precisa de ter um resultado, Deste texto a gente pode então depreender que para que exista um crime, necessariamente tem que estar presente o resultado. Ora, temos então dentro dessa dogmática jurídica as espécies de resultado. Dentro dessa então espécie nós temos o resultado naturalístico ou resultado material, que são sinônimos, e também resultado jurídico ou normativo. Falaremos então primeiro do resultado naturalístico. Resultado naturalístico é aquele que produz uma modificação no mundo exterior, podendo ser perceptível aos nossos sentidos, certo? Este é o resultado naturalístico. Vamos exemplificar isso aí então. No crime de homicídio, gente, o que acontece? Nós temos a conduta do autor, por exemplo, de desferir 3 tiros em um agente e a morte desse agente, dessa vítima, certo? Então nós temos conduta de desferir o tiro e o resultado morte, Assim então, trata-se aqui nesse caso de crimes materiais, que são aqueles crimes que necessitam de resultado. Já o resultado jurídico ou normativo, não obstante a não gerar modificação alguma no mundo exterior, causa uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei, Constitui nesse caso da agressão do valor, do interesse protegido pela norma jurídica. Vamos exemplificar então esse resultado jurídico. Artigo 150, crime de invasão de domicílio. Vimos aqui então desse exemplo que, ora, no ato de ocorrer este crime de invasão de domicílio, não existe resultado naturalístico ali, não modifica, não há modificação no mundo exterior, certo? Porém, há uma violação à norma penal, que protege ali a privacidade, que protege a propriedade do indivíduo. Com efeito, toda conduta que violar a norma penal e pôr em perigo algum bem jurídico tutelado pela lei, gerará o resultado jurídico, certo? Basta ali violar a lei e o resultado jurídico estará presente, certo? Dentro da classificação dos crimes quanto ao resultado, nós podemos depreender o seguinte: a doutrina traz os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Então, quanto ao resultado, os crimes poderá dar-se desta forma, dessas 3 formas. Vamos falar primeiro aqui, gente, do crime material. O que seria então um crime material? É aquele que, para que ocorra a consumação, necessita-se do resultado, certo? Então, toda vez que ocorrer um crime material, tem que ter um resultado ali naturalístico, para que haja a consumação deste crime. Vamos no exemplo. Vamos usar o mesmo exemplo que nós usamos anteriormente, que é o crime de homicídio. Ora, desferido 3 tiros em um agente e esse agente morre
temos ali o resultado morte, certo? O que acontece aqui? Para que haja então a morte de alguém, alguém tem que morrer, certo? Esse resultado morte tem que acontecer, porque senão, se alguém desfere 3 tiros e não mata a pessoa, não estamos diante ali de um resultado morte, né? Estamos ali diante de uma tentativa, certo? Então, para que exista o homicídio, tem que haver o resultado, tá? Continuando aqui dentro desse crime material, é interessante nós observarmos que nos crimes materiais o tipo penal ele descreve a conduta e descreve um resultado, certo? E resultado que sem este, ou seja, se não houver esse resultado descrito ali, não há que se falar na consumação daquele crime, tá? Cronologicamente é interessante analisar o crime material, por quê? Porque a conduta ela é separada do resultado. Cronologicamente, então, ocorre a conduta e depois o resultado. E vale ainda destacar, gente, que os crimes materiais, ele tem uma denominação ali pela doutrina também de crimes de resultado, certo? Crimes de resultado. Por quê? Porque só ocorrerá esse crime mediante o resultado. Vamos agora nos crimes formais. Ora, o crime formal, o que ocorre? É aquele que, para que ocorra a sua consumação, não há necessidade de um resultado naturalístico. Não há necessidade, embora haja a possibilidade de havê-lo, tá? Nesse tipo penal. Porém, não há necessidade para a sua consumação. Vamos exemplificar isso. No crime do artigo 159, nós temos ali a extorsão mediante sequestro. No crime de extorsão mediante sequestro, o que acontece? O agente sequestra alguém com o fim de quê? Obter o preço pelo resgate, certo? Então, se o agente sequestrou, né, e pediu esse resgate, o crime já está consumado, certo? Não depende ali dele receber esse preço pelo resgate. Basta então a conduta de sequestrar e requerer esse preço pelo resgate e o crime restará consumado, certo, gente? Lembrando então, é interessante, né, nós falarmos que o tipo penal formal, né, os crimes formais, o legislador, ele descreve a conduta, certo? E para a consumação deste crime formal, ele não exige um resultado, né? Embora possa haver, mas ele não exige um resultado para a consumação desses crimes formais, tá certo? Também cronologicamente, fazendo uma análise aqui, já é diferente. Nos crimes formais, a separação da conduta e do resultado, não há uma separação cronológica. Há uma separação lógica, né, analisada ali teoricamente, mas cronologicamente não se separa ali a conduta de sua consumação, tá certo? Também é interessante falarmos que o crime formal, a doutrina o denomina também de crime de consumação antecipada, certo? Crime de consumação antecipada. Aí de repente você me pergunta, e aí, professor, se caso no crime formal a conduta, né, aí com a conduta ocorre o resultado e ainda, certo, a consumação e ainda há um resultado, certo? Nós chamamos aqui doutrinariamente então de crime exaurido, certo? Então a conduta, ocorre a conduta, automaticamente a consumação do crime. Se houver o resultado, chamaremos também esse resultado, chama-se crime exaurido. O crime exauriu, não consumou-se novamente com o resultado, certo? Porque no crime formal não há necessidade de resultado para a sua consumação. Temos que nos atentar a isso. Temos também os chamados crimes de mera conduta. Que crimes são esses? Os crimes de mera conduta são aqueles que basta a conduta comissiva ou omissiva do agente
para se perpetrar então ali a sua consumação. Não há qualquer resultado naturalístico a se perquirir nesses crimes. Ou seja, nestes crimes, o legislador, através do tipo penal, ele descreveu somente a conduta para que ocorra a consumação do crime, não descrevendo qualquer resultado, tá, nesse tipo penal. Vamos citar um exemplo disso aí? Vamos lá. Exemplos do crime de mera conduta, nós temos o crime de desobediência. Basta o agente do crime desobedecer a ordem de funcionário público, a ordem legal de funcionário público, e o crime restará consumado. Não há qualquer resultado aqui descrito no tipo penal e nem resultado naturalístico ali apresentado naquele momento, certo? Temos também o crime de violação de domicílio, né? Basta entrar ou permanecer sem a autoridade do proprietário e o crime restará consumado. Não há resultado, né, naturalístico descrito no tipo e nem no momento da ação ou omissão ali não há resultado naturalístico a se perquirir ali naquele crime. Então, gente, isso é interessante porque que nos crimes de mera conduta, a sua inadmissibilidade de resultado é o que exatamente o difere dos crimes formais, tendo em vista que os crimes formais basta a ação ou omissão para se perfazer a sua consumação. Porém, nos crimes informais, há a possibilidade de um resultado, né, que está descrito ali no tipo penal, há a possibilidade de ocorrer um resultado naturalístico. Já nos crimes de mera conduta, não há resultado naturalístico a ocorrer ali, a se perquirir nesses crimes, e muito menos tipificado ali no tipo penal, certo? A doutrina, ela também denomina o crime de mera conduta de quê? De crime de atividade ou de simples atividade. Legal? Até a próxima aula, quando falaremos de outras temáticas aí do direito penal. Valeu!